Lembre daquela história dos dois judeus, né? Eles discutiram até tarde da noite sobre a existência ou não de Deus. Um tentando provar a existência de Deus e o outro a não existência. Mas aí, no outro dia, bem cedo, os dois se encontraram na sinagoga e rezaram juntos. Mas por quê, né? O que essa história está querendo nos dizer? Olha, eles rezaram junto, pois sobre Deus de nada importa as provas da existência ou da não existência. Mas por que é assim, né? Porque a fé está além da nossa compreensão. Porque, digamos, a fé está em uma outra esfera. E para entender isso, devemos dar um salto no vazio de razão. Lembre da alegoria dos lobos. Planície, um abismo com o vazio de razão. Para chegar a Deus, devemos dar o salto no vazio de razão. Mas aí observe o seguinte: não é somente a fé que está além da nossa compreensão. Tem mais coisa. Nós, por exemplo, nós e nossas próprias contradições também são coisas que não conseguimos resolver pela razão. Essa razão não resolve nossas ambiguidades. Como o filósofo Kant disse, né? Puxa, temos uma disposição para o bem, mas também uma propensão para o mal. Puxa, veja bem, isso nos coloca numa contradição permanente, que a razão não resolve. Além disso, a razão que não compreende suas próprias ações. Opa! Somos dotados de uma razão que não consegue pensar adequadamente sobre si própria. O que significa isso? Veja, por exemplo, a alegoria dos lobos. Considere aquela alegoria. Por ela, raciocinamos sobre Deus e a razão. Então, podemos perguntar agora o seguinte: será que tal raciocínio é bom? Será que essa é uma forma adequada de pensar na relação Deus e razão? Pensar nessa relação pela alegoria? Em outras palavras, será que o raciocínio que estamos usando para pensar sobre Deus e a razão é bom? Ou seja, o meta-raciocínio que raciocina sobre Deus e a razão é bom? Poxa. E aí a gente pode continuar com esse tipo de raciocínio. Podemos também perguntar se o tal meta-raciocínio também é bom. E nesse caso estaremos usando um meta-raciocínio para pensar sobre o nosso meta-raciocínio, que pensa sobre o raciocínio sobre Deus. E aí, seguindo dessa forma, vamos subindo nessa escada. Começamos com um raciocínio inicial, depois um meta-raciocínio que avalia esse raciocínio, depois um meta-raciocínio que avalia o meta-raciocínio, e assim por diante. E afinal, até onde conseguiremos ir, hein? Isso parece uma escada sem fim, pô. Uma escada na qual sempre há uma distância considerável entre os degraus, hein? Puxa,
Não dá para entender essas coisas, né? Essa escada sem o degrau último e com grande distância entre os degraus é o tipo de coisa que nos causa certa náusea. Isso mesmo, náusea. Essa foi a palavra usada por Sartre para denominar algo muito similar a isso que estamos falando. Isso mesmo. Temos uma escada que não tem seu fim último. A menos que coloquemos ali a nossa fé em Deus. E eu diria que somente conseguimos tal fato quando abandonamos tudo, essa razão, e saltamos no vazio de razão. Poxa. Presta atenção numa outra coisa, né? Sempre estamos com a nossa razão, pois somos fundamentalmente razão. E quando estamos no vazio de razão, a nossa razão que insiste em nos acompanhar. Porque somos, antes de tudo, razão também. E aí ela nos puxa de volta à planície. E dessa forma parece que não há como transpor o caminho até Deus. Um caminho que está fora da planície, conforme a alegoria dos lobos. Outra coisa. Na planície usamos a razão para procurar pela nossa causa primeira, a premissa inicial. Puxa, como disse Pascal, né, toda prova tem necessariamente alguma premissa. Mas a questão é que apenas pela razão não é possível entender o que seria a nossa causa primeira. E como Heidegger disse, né, ele disse uma coisa interessante, isso é fonte de angústia. Isso mesmo, angústia. Uma angústia pela ausência da identidade originária. É assim mesmo. Pela razão, nunca é possível conhecer a nossa verdadeira essência originária. E aí a gente fica meio perdido mesmo. Com certa angústia. A menos que coloquemos ali, na origem de tudo, Deus. Então, nesse caso, a nossa fé em Deus remove a angústia. Legal, né? Presta atenção, olha só. Devemos estabelecer uma base. É isso mesmo, é importante estabelecer uma base. Como assim? Veja o que Bertrand Russell disse a esse respeito. Ele disse o seguinte, olha que interessante. Descobrimos que todo conhecimento tem de ser construído com base nas nossas crenças instintivas. E se estas forem rejeitadas, nada resta. Igual, não? E ele fala mais, veja. Mas, entre nossas crenças instintivas, algumas são mais fortes do que outras. E muitas ficaram misturadas por hábito e associação com outras crenças como parte do que se acredita instintivamente. Então, presta atenção. Sobre as crenças instintivas, algumas são mais importantes que outras. E muitas dessas crenças ficam misturadas pelo hábito que temos no dia a dia ou por associações que fazemos. E então, dado que as coisas ficam assim muito misturadas, né? Russell até dá uma sugestão. A sugestão dele é a seguinte:
A filosofia deve nos mostrar a hierarquia das nossas crenças instintivas, começando com as mais fortes e apresentando cada uma tão isolada e sem adições irrelevantes quanto possível. Em outras palavras, as nossas crenças instintivas não devem colidir umas com as outras. Devem formar um sistema, digamos, harmonioso. E aí, somente dessa forma, conforme Russell, é que teremos um sistema de crença harmonioso, que se torna, digamos, digno de aceitação. Então, presta atenção, o que estamos dizendo? Por exemplo, não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo ser, por exemplo, um racista, um preconceituoso, um egoísta. Isso porque a mensagem cristã colide com tais princípios. Mas a conclusão de tudo isso, né? Precisamos de crenças, precisamos de bases. Mas, de novo, somente conseguimos tal fato, essas coisas, as bases, as crenças, quando saltamos no vazio de razão. E para finalizar, preste atenção numa coisa importante. Eu diria que a nossa razão só funciona mais ou menos no plano do indivíduo. É como se estivéssemos lá na planície, sempre com os lobos por perto, e contrapondo nosso raciocínio, e por esse raciocínio, mais ou menos, ele funciona ali no plano do indivíduo. E no plano do material em volta também, evidentemente. Mas, por outro lado, essa razão não é capaz de atingir a ordem divina. Isso porque a ordem divina transcende a nossa razão. Isso porque a fé não é conhecimento racional. Ela não admite, digamos, mediação racional. Em outras palavras, não tem como dar um salto no vazio de razão pela razão. Não tem como ter fé pela razão. Não existe fé racional. Portanto, é somente lá no vazio de razão que temos uma relação com o mistério do divino. É somente lá, naquele vazio de razão, que o nosso espírito vive a sua verdadeira liberdade. Porque não está preso de forma rígida à razão. E aí, como não é conduzido de forma decisiva pela razão, ele pode até viver o inefável. Aquilo que não pode ser expresso por palavras de linguagem alguma, aquilo que não pode ser, digamos, até nem mesmo racionalizar. Portanto, lá no vazio de razão, temos também um vazio de linguagem. É assim mesmo, presta atenção. As pessoas conversam com Deus não por palavras, necessariamente. Simplesmente experimentam. Não precisa de palavra, necessariamente. Então eu diria que esse vazio de razão é mesmo um lugar especial. E é um lugar especial porque pode nos deixar seguros, mas também inseguros. Pode nos deixar corajosos, mas também com medo. Puxa, segurança, coragem, medo, né? Sartre certa vez disse uma coisa interessante sobre isso, né? Todos nós temos medo.
Quem não tem medo não é normal. E isso nada tem a ver com coragem. Então, afinal de contas, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que lá no vazio de razão vivemos uma mistura de experimentações, de sensações, de emoções. E, evidentemente, não conseguimos, não é possível explicá-las, racionalizá-las. Estamos no mundo do inefável. Mas, de qualquer forma, meu amigo, a gente não pode perder o nosso desejo de prosseguir, de andar pela planície, de usar a razão, mesmo com os lobos ali por perto, nos afrontando e procurando pelos saltos no vazio de razão. Lá naquele lugar onde experimentamos a fé. A fé, né? A mais elevada paixão que podemos ter, né? Uma elevada paixão que um indivíduo pode ter. Mas e você que é ateu, que não consegue ter essa paixão, a fé, que não consegue dar o salto no vazio de razão? O que fazer? Sei lá, não tenho a mínima ideia. Tem pessoas que não conseguem. E tem pessoas que não conseguem nem mesmo querem. Puxa, tem gente de todo tipo, né? Mas por que somos assim, né? Alguns que naturalmente experimentam a elevada paixão de experimentar a fé. E outros não conseguem. Poxa, por que é assim, né? Sei lá. Bom, poderia continuar falando um bom tempo, coisas, e em seguida responder, sei lá. Conclusão final. E a relação Deus e a razão? Será que é possível compreendê-la adequadamente? Sei lá. Não é bem sei lá. Eu diria que não temos razão suficiente, cognição suficiente para tal empreitada. E o que fizemos foi uma breve pincelada, muito superficial. Falta muito ainda para entender sobre isso. Um longo caminho. Difícil. Mas é assim mesmo. Vale a pena continuar andando pela planície. E procurando pelos saltos de fé.